Olá, meu nome é Andressa, eu sou do Polo de Angicos, faço licenciatura em Química. Assim como Amanda e Ismael, vamos apresentar o seminário de Libras. Então, o objetivo desse seminário, a gente divide em 3 etapas. A primeira vamos apresentar o que seria a Libras e a comunidade surda. Na segunda, a trajetória dos surdos. E na terceira, a cultura e identidade surda. Então, o que é Libra, né? O que significa Libra? É a língua brasileira de sinais, uma língua de modalidade gestual visual, onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais. É considerada uma língua oficial do Brasil desde 24 de abril de 2002, através da Lei nº 10.436. Então, assim como a língua portuguesa, que é a nossa língua de comunicação para os ouvintes, a Libra é a língua de comunicação, né? A língua de sinais para os surdos. Então, na língua de sinais existe o alfabeto manual, onde cada letra tem a sua configuração de mão. Porém, é importante a gente aprender também os parâmetros formativos, porque senão, vamos supor que a gente vai se comunicar com alguém surda, e vai demorar muito essa comunicação se a gente fizer só a configuração de mãos. Então, quando a gente aprende os parâmetros formativos, isso facilita muito nessa comunicação. Porque a configuração de mãos, por exemplo, eu posso ter a mesma configuração, porém o ponto de articulação ele pode mudar. Por exemplo, isso daqui significa aprender. Eu tenho a configuração em S, o meu ponto de articulação é a testa, isso significa aprender. Se eu fizer na boca, isso daqui é sábado. Então, veja que muda. Também a questão do movimento, por exemplo, trabalhar, eu faço um movimento aqui, né, no meio do meu corpo. A orientação é muito importante porque às vezes eu tenho a mesma configuração de mão, o mesmo ponto de articulação, o movimento também, e a orientação vai mudar. Por exemplo, ir e vir. O ir a gente faz a configuração para cima e o vir para baixo, né? E também a expressão facial ou corporal. Se eu disser que estou triste, né? Eu não vou dizer que estou triste assim. Não vão entender, então. Então, assim, a expressão facial ela é muito importante para a gente entender o que o outro está falando. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens onde estão mostrando. Pronto, esse é a primeira aqui, chuva. Ela faz a configuração de mãos, faz o movimento e também a expressão de que está chovendo. Essa outra significa calor. Então, veja a configuração de mãos e a expressão facial. Essa daqui significa frio. Essa outra é os sinais de Libras, né? Então, assim, aqui triste, como eu tinha feito, e amigo. Veja que as configurações de mãos são diferentes, porém as suas expressões faciais também são diferentes, movimentos diferentes. Então, assim, a Libra você pode se comunicar, você pode utilizar a sua mão esquerda, a sua mão direita ou as duas mãos, dependendo aí das palavras, né, que você está utilizando. Então, a comunidade surda, ela é composta de pessoas surdas e ouvintes, ou ouvintes, que compartilham os mesmos interesses e possuem como referência um local como associações de surdos, federações, espaços religiosos ou outros. Então, surdos são as pessoas que possuem alguma deficiência auditiva e utilizam prioritariamente a língua de sinais, tornando-se parte da comunidade surda. Já os ouvintes são as pessoas que não possuem nenhuma limitação auditiva e utilizam prioritariamente as línguas orais, tais como a língua portuguesa. Então, é importante que a gente entenda que a Libra ela é uma língua de comunicação entre surdos e também ouvintes. Ela é uma língua que inclui socialmente, né, essas pessoas surdas, tanto no meio da sociedade de um modo geral, mas se tratando de
educação, é importante que o professor aprenda essa língua que ajuda o seu aluno a se sentir mais participativo nas aulas, existir essa interação entre as pessoas surdas e ouvintes. Vamos retomar aqui o nosso trabalho e meu nome é Amanda, né? Junto a Andressa e Ismael, eu fiquei com a parte de explicar sobre a trajetória dos surdos. Os surdos, durante os séculos, eles lutaram para conseguir não só direito à educação, bem como o reconhecimento da sua própria identidade e cultura. Foram diversas batalhas travadas contra a sociedade e instituições, tanto religiosas quanto governamentais, e na maioria das vezes também familiares. Eu coloquei a foto aqui do Corcunda de Notre Dame, né? Porque ele é um exemplo claro do que acontecia com relação às pessoas que tinham deficiência. Claro que o caso dele não é o caso da surdez, mas aqui é para exemplificar a segregação que essas pessoas passavam, quanto em relação a ele à igreja, né? Que a igreja acolhia as pessoas que tinham deficiências, só que nesse momento em que elas estavam fazendo um ato, né, caridoso, de forma paralela, elas estavam o quê? Segregando um direito a viver na sociedade e um direito à educação. Na citação de Sêneca, né, que foi um dos maiores escritores do Império Romano, ele falava de que matamos os fetos e os recém-nascidos monstruosos. Se nascerem defeituosos ou monstruosos, eles seriam o quê? Afogados. Isso, segundo ele, não estaria ligado ao ódio, mas a razão de se fazer uma distinção das pessoas inúteis com as saudáveis. Então, para você ver, muito antes dos surdos nascerem, eles já não tinham direito à própria vida, né? A partir do momento que fosse identificado que ele fosse defeituoso ou monstruoso, a vida dele seria lhe tirada, porque ele, no caso, seria uma pessoa inútil. Então, ele deveria ser o quê? Separado, segregado das pessoas que seriam saudáveis. A trajetória ainda não para por aí, né? Desde o início, falando do Império Romano, agora vamos falar aqui na Antiguidade, ainda os surdos, eles sofreram dos mais diversos tipos de preconceito e crueldade. Eles eram vistos como incompetentes, a ponto de não poder se casar, não poderiam possuir propriedades, receber heranças de forma nenhuma e nem ter empregos dignos. A única coisa que lhes sobrava para que eles realizassem era o quê? Servir como bobos da corte. Ainda, a Igreja Católica dizia que os surdos, eles não tinham uma alma mortal. Por quê? Porque eles não podiam proferir os mandamentos divinos. Então, até isso, lhes eram pejorado. A partir do século XVI, já na Idade Moderna, aumentou-se de forma considerável o interesse pela educação dos surdos, né? Charles Michel de Lafay fundou na França no ano de 1760 a primeira escola pública para os surdos. Vejam bem, desde o Império Romano, passando pela Antiguidade e até chegar em 1760, as pessoas com deficiência auditiva, eles vinham sendo segregados, vinham sendo renegados seus direitos até a vida, para só então, em 1760, né, o professor Lafay, que foi considerado o pai dos surdos, criar a primeira escola para surdo, né, a primeira escola pública para surdo. Nessa escola, Lafay falava de alguns movimentos, que eram conhecidos como os 7 movimentos, que eram movimentos, gestos, pelos quais os surdos conseguiam se comunicar. Com relação a esse processo que aconteceu no Brasil, a primeira manifestação, né, aconteceu em 1857, quando, a convite, né, Dom Pedro II trouxe o professor Ruther para o Brasil, onde o professor Ruther era adepto à língua de sinais do professor Lafay. Então, ele utilizava em suas aulas alguns métodos combinados. Ainda com relação à manifestação da história dos surdos aqui no Brasil,
Na época, pelo convite de Dom Pedro I, o professor Ruth, ele trouxe a Escola Imperial para Surdos, que hoje é conhecido como IMES, né? Que foi a primeira escola para surdos aqui no Brasil. Seguindo todas as orientações do professor Lafay com relação à língua de sinais, foram décadas, séculos, sem uma definição concreta de como conseguiria se alcançar ao surdo de um ensino eficaz. Né? Então, no Congresso de Milão, denotou-se que todo esse processo que se vinham, todas as lutas que foram travadas, desde as primeiras escolas que aconteciam para os surdos, houve o quê? Houve um retrocesso imensurável para a educação dos surdos. Por quê? Scali, ele diz que esse processo aconteceu porque tudo o que acontecia ligado ao ensino tinha o quê? Uma definição por trás. Política, econômica, social, certo? Então, como não se tinha ninguém com nenhum interesse pejorativo com relação a isso, houve-se uma perda imensurável para a educação dos surdos, né? Com o professor Lafay. O professor Lafay era alguém muito rico, de muitas posses, e foi o único que quis investir e criar a primeira escola pública para surdos, né? Então é por isso que eles explicam que mesmo tendo décadas, séculos de muitas lutas, houve um momento na educação dos surdos que se percebeu que não se estava mais avançando porque não existia mais esse cunho com relação político, econômico e social. Para tanto, né, a partir de muitas leis que foram travadas, vejam só, na antiguidade passa para a modernidade, pós-modernidade, no século XVI aparece a primeira manifestação de uma escola para surdo, mas só então, numa lei promulgada em 2002, que foi regulamentada no ano de 2005, é que se garante, entre outras providências, ao quê? A educação bilíngue, onde a Libras e a língua portuguesa, elas devem ser ofertadas, certo? De forma concomitante, para que a tão almejada educação de qualidade aconteça sem prejuízo à pessoa surda. E mesmo assim, havendo esse decreto que garante, que assegura, hoje, nem todas as escolas conseguem atender a essa demanda, porque não dispõe de um intérprete, não dispõe de um instrutor, certo? Então ainda é um direito garantido que não é acessível. Agora vamos falar um pouco sobre cultura e identidade. Para entendermos melhor esse conceito, entender a diferença entre cultura ouvinte e cultura surda, onde a cultura ouvinte é formada por pessoas que ouvem e cultura surda por pessoas que não ouvem. E dentro da cultura surda, o surdo, para ter uma percepção ao redor do seu mundo, ela tem a percepção de forma visual, ou seja, a comunicação do surdo ela é de forma visual, diferentemente de uma pessoa de cultura ouvinte, que é oral. Dentro da cultura, sobre a cultura, ela está relacionada aos costumes, valores, ideias e comportamento dentro de uma sociedade, onde há a formação de grupos com características próprias, né? E como podemos evidenciar aqui, a cultura surda ela também é a presença de elementos importantes como a linguagem. E dentro da cultura surda nós temos as línguas e sinais. E aqui no nosso país, no Brasil, nós temos as libras. Outro ponto importante é que o surdo, para a formação da sua identidade, é necessário, primeiramente, a sua aceitação. É necessário que o surdo ele aceite as suas condições. O importante aqui, outro ponto importante, é o fator histórico. Um elemento histórico que a cultura surda, ao longo dos tempos, ela foi suprimida. Antigamente ela era suprimida, onde que muitas pessoas impediam que as pessoas podiam falar por gesto, né? Podiam falar com as mãos, digamos assim. E muitas pessoas acreditavam que o surdo
eles eram incapazes de gerenciar suas vidas. E hoje a gente vê que isso é totalmente errôneo, esse pensamento. As pessoas também acreditavam que as pessoas surdas eram limitadas em relação tanto às suas intervenções como o seu posicionamento ao redor do mundo. E isso já é desacreditado. E essa mudança ela se deu com os estudos culturais, onde esses estudos culturais eles valorizam as produções por minorias. E outro ponto importante é a ideia de que não existe cultura superior ou inferior, mas sim cultura diferente. Outro ponto importante dentro da cultura surda é que existem artefatos próprios dessa cultura, como teatros, legenda, filmes, campainhas e entre outros artefatos. Bom, e na formação da identidade de uma pessoa? A formação da identidade de uma pessoa ela é responsável pelas suas escolhas e também o comportamento influenciado. Como seria isso? As minhas escolhas, meu comportamento, a minha cultura, minha identidade, ela se deve tanto a fatores internos, intrínsecos em mim, como fatores extrínsecos, que seriam as relações com as outras pessoas, né, desde criança ao longo da vida, como também de objetos. Bom, é importante também, dentro da identidade, a gente entender que a identidade deixa relacionada à diferença. Pois eu sei que eu sou negro porque existe o branco. Eu sei que sou surdo porque existe o quê? O ouvinte. Então, há essa conexão entre identidade e diferença. A identidade ela pode ser ela é individual e mutável. E ela se deve, essas características da identidade, a múltiplas relações com as pessoas e objetos em que o surdo está inserido. E dentro da identidade surda, nós temos várias identidades, mas vamos falar aqui algumas. A identidade surda, ou seja, a pessoa que nasce surda, que não ouve e não fala, mas é usuária de Libras. Identidade híbrida, pessoa que nasce ouvinte e depois fica surda. Ela fala e usa Libras. Identidade flutuante, que é a pessoa que nasce surda e não aceita Libras. Ela se espelha na representação daquela cultura dominante, do ouvinte. Né? E outro ponto importante é as duas formas. Há duas formas, tanto na percepção como também na relação de ela se relacionar com as outras pessoas. A identidade intermediária é quando a pessoa é surda, que convive com a comunidade ouvinte, ela fala, ela é oralizada, perdão, e não convive na comunidade surda, e ela não usa Libras. O surdo com identidade ouvinte é formado por pessoas que nascem surda, mas que usam aparelhos auditivos para ouvir, ou seja, ela é oralizada. Bom, diante disso, eu agradeço e muito obrigado.